Sabe aquelas pessoas céticas que só acreditam vendo? Pois é, o vídeo de hoje é sobre elas. São relatos de pessoas que eram céticas e passaram a acreditar do jeito difícil. Mas o que será que aconteceu para que elas mudassem de opinião? Deu curiosidade? Fica aqui que eu te conto tudo. Oi, almas curiosas! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. É um prazer ter você aqui comigo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E caso você tenha alguma história sobrenatural que gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou adorar ler sua história e conhecer um pouquinho mais sobre você. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? Gente, esse primeiro relato aconteceu com um tio de um tio meu, lá na minha cidade natal, aqui no interior de Minas Gerais. Eu já ouvi essa história várias vezes e hoje eu vou contar para vocês da forma que o meu tio me contava. Vamos lá? Meu tio era uma pessoa que não acreditava nas coisas facilmente. Tudo ele falava que só acreditava se ele presenciasse. Ele dizia que era igual a São Tomé, só acreditava vendo. E aí, lá na região, tinha muitas pessoas que ficavam falando coisas do tipo: ah, aquela pessoa tem uma fazenda de dar inveja. As coisas dão muito certo para ela. E lá no interior se falava que algumas pessoas tinham feito pacto com o diabo. E por isso que a vida delas dava tão certo. E esse meu tio, cínico demais, sempre falava: ah, eu também queria, né? Se eu pudesse, eu faria um pacto desses também. Mas eu não acredito nisso não, porque as pessoas não têm pacto coisa nenhuma. Não existe esse negócio de diabo, então não existe esse negócio de pacto. Porque se existisse, eu faria e seria rico, teria vida boa e tudo mais. E todo mundo sempre alertava ele para ele parar com essas brincadeiras, com esse tipo de comentário. Porque uma hora ele ia acabar atraindo o próprio diabo, né? Mas ele não se importava e falava: não, se ele existir eu faço um pacto com ele. Eu quero é ser rico, eu quero ter minhas coisas, eu não quero ficar trabalhando na roça. E ele era assim, ficava sempre naquele tom de deboche e brincadeira falando disso. E todo mundo sempre avisava ele, mas ele não estava nem aí e continuava. Até que um dia ele fez muito deboche com esse negócio de pacto que passou do limite. E falou: se o diabo existe mesmo, ele pode ir lá na minha casa hoje mesmo que eu vou assinar esse pacto. Era domingo. Aí ele foi, almoçou na casa da família dele, da mãe, ficou um tempo lá e foi embora para a casa dele depois. E lá era zona rural mesmo. Todo mundo morava meio afastado. Quando ele chegou lá na casa dele, diz ele que começou a ouvir passos ao redor da casa. E ele saía, procurava, não via ninguém. Entrava de volta na casa e os passos voltavam. Ele saía novamente, procurava e não via ninguém. Aí ele resolveu deixar aquilo pra lá e ficou dentro de casa. Foi fazer as coisas dele. E aí ele começou a ouvir alguém batendo na porta. Ele abria a porta e não via ninguém. Começou a ouvir essa pessoa correndo ao redor da casa. Aí ele resolveu para procurar e ele começou a correr atrás dessa pessoa que ele acreditava que estava lá fazendo hora com a cara dele. Mas ele não conseguia alcançar.
corria e não alcançava. Até que ele pensou: eu vou correr e a hora que chegar na porta, eu vou correr no sentido oposto. Que aí a pessoa vai achar que eu estou correndo atrás dela, vai continuar correndo na mesma direção e vai dar de frente comigo. E aí, nesse momento, ele fez isso mesmo. Começou a correr atrás da pessoa e ouvindo os passos ao redor da casa. E a hora que chegou na porta, ele fez o que ele planejou. E foi nessa hora que ele viu um senhor muito velho, muito idoso, com um chapéu de palha, uma roupa bem gasta, de gente de roça mesmo, e uma cara bem enrugada. Ele nunca tinha visto aquele senhor na região. E como que aquele senhor corria tanto? Foi a primeira coisa que ele pensou. E naquele momento, ele olhou para os pés desse senhor e viu que os pés dele não eram pés, eram cascos de bode. Nessa hora, ele falou que arrepiou, ficou com medo e começou a rezar. E o Senhor começou a rir da cara dele debochadamente, igual ele fazia quando ele estava falando que não acreditava no diabo. E o Senhor falava: você não queria que eu viesse aqui? Eu vim. Agora você vai assinar o pacto. E aí, meu tio falou: eu não vou assinar nada, você pode ir embora daqui. Ele era corajoso, né? Então, entrou para dentro da casa e fechou a porta. Deixou aquele ser lá fora e ficou só ouvindo as risadas dele. E aí, esse ser começou a bater os cascos na soleira da porta dele. Ele, morrendo de medo, buscou uma vela, buscou a santinha que ele tinha, colocou na porta, acendeu as velas, buscou a Bíblia e começou a rezar. E diz ele que estava com tanto medo que ele não conseguia rezar direito, que ele embolava até o Pai Nosso. Não conseguia. O Pai Nosso, que era mais simples, ele não conseguia. E aquela risada lá fora, aquela tentação. E aí, ele, com muito medo, entrou para dentro do quarto dele e fechou a porta. Tentou deitar, cobriu a cabeça pensando que ia resolver. E nisso, ele começou a ouvir um barulho de folhas de caderno, mexendo, como se alguém estivesse folheando um caderno. E ele, curioso demais, tirou a coberta de cima da cabeça e só viu um caderno, que ele nunca tinha visto dentro da casa dele, caindo no chão do nada. Era um caderno todo sujo e com uma folha com uma mancha de sangue. Ou seja, era para ele dar a assinatura de sangue dele também naquele caderno, para aceitar o pacto que ele tanto falava que faria. Diz ele que nesse momento ele saiu do quarto, voltou para a santinha e virou a noite rezando, lendo a Bíblia. E aos poucos ele foi conseguindo se acalmar, mas não conseguiu dormir, claro. Passou a noite rezando e com medo de abrir a porta e dar de cara com aquele senhor. Mas que as coisas foram acalmando. Isso foi uma tarde e uma noite inteira de tentação. A hora que o sol nasceu, ele já saiu da casa, montou no cavalo dele e foi correndo para a casa da mãe, que era lá perto, e contou para ela tudo o que aconteceu. E arrependeu daquilo tudo que ele já tinha falado. E ela aconselhou ele a ir na igreja e rezar, pedir perdão por ter brincado com aquelas coisas. Porque afinal, se ele acreditava em Deus,
ele tinha que acreditar também na existência do coisa ruim. E foi assim que aconteceu. Eu já ouvi essa história várias vezes e fica claro que serve de lição de que com certas coisas não se brinca, né, pessoal? Sem enrolação, vamos ao próximo relato? Este relato é da Luciana. A Luciana me enviou por e-mail. Muito obrigada, Luciana, pelo seu carinho e pelo seu tempo. E se você aí também tiver um relato sobrenatural, me envia no e-mail que está na descrição aqui do vídeo. E vamos lá. Oi, Ari. Oi, gente. Meu nome é Luciana e tenho 32 anos. Pode falar meu nome. Parabéns por ter começado seu canal sobrenatural. E você está fazendo um ótimo trabalho, viu? Parece que faz isso já tem muito tempo. Ai, muito obrigada, Luciana. Eu fico imensamente feliz porque eu sou jornalista de formação. Mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar na minha área, então eu decidi fazer minha oportunidade aqui com o canal. E esse comentário seu significa muito para mim. Muito obrigada. Continuando. Pois bem, hoje vou contar uma história que parece piada. Quando eu conto, o povo acha que eu tô de sacanagem, mas juro de pés juntos que é verdade. E eu acho que é uma história muito boa, então espero que você leia no seu canal. Então, quando eu era mais nova, eu era daquelas pessoas bem céticas, sabe? Não acreditava em nada de espírito, de fantasma, de ET, de encosto, de olho gordo, de macumba, nem em horóscopo eu acreditava. Pra mim, isso tudo era invenção de gente à toa. Eu até debochava disso, ria e fazia piadinha com quem acreditava. E entre minhas amigas, eu fiquei conhecida por meu ceticismo. Aí, teve um dia que eu e minhas amigas fomos pra balada. Na época eu tinha uns 20 anos. A gente tava numa fase de sair todo final de semana pra balada. E nesse dia a balada foi ótima. Dançamos até cansar. Quando acabou, fomos todas embora a pé, pois íamos dormir na casa de uma amiga que morava lá perto. Aí, no caminho, a gente passou por uma esquina que tinha uma macumba armada no chão. Sabe aquela cena clássica? Vela vermelha acesa, pão, comida, frutas, garrafa de vinho. Eu olhei aquilo e falei: "Aff, olha aí, povo desperdiçando comida à toa." Uma das minhas amigas então resolveu me desafiar e falou: "Já que você é toda cética e não acredita nessas coisas, bebe o vinho da macumba que eu te dou R$ 50. Naquela época, R$ 50 era como se fosse 100 ou mais hoje em dia. Muito dinheiro para estudante. Aí eu olhei para a garrafa de vinho que ainda estava lacrada e já pensei na hora: "Ah, vou ganhar esse dinheiro fácil, fácil." E respondi toda confiante: "Ah, minha filha, já pode ir tirando meu dinheiro da bolsa porque essa você perdeu." As outras amigas ficaram desesperadas me falando para eu não fazer aquilo, que mexer com macumba é perigoso, que se eu tomasse o vinho, ia atrair o mal da macumba para mim. Mas eu, toda cheia de coragem e debochada, não quis nem saber. Ia ganhar meus R$ 50 e ainda rir delas. Aí fui lá e, para sacanear elas, ainda soprei as velas como quem sopra bolo de aniversário. Depois peguei a garrafa de vinho, abri, dei um gole e voltei em direção à amiga que fez a aposta, toda feliz e com a mão estendida para receber meu dinheiro. Ela me pagou surpresa, achando que eu não ia fazer aquilo. E para completar, ainda fui bebendo o resto do vinho pelo caminho e ficava oferecendo elas toda hora.
As meninas ficaram me olhando com cara de choque, mandando eu largar aquela garrafa. Mas eu só ria da cara delas. E a semana inteira passou sem acontecer nada, até que chegou o sábado seguinte. Fomos de novo para balada como sempre. Dessa vez fomos para uma boate. A noite estava ótima. A música alta, todo mundo dançando, aquele clima de boate. Eu tava no meio da pista de dança com uma garrafa de ice na mão, dançando e bebendo. Aí, o inacreditável aconteceu. Bem na hora que eu fui virar a garrafa para dar um gole, uma anã passou na minha frente e sem querer bateu a cabeça no fundo da garrafa de ice. Aí a garrafa bateu direto no meu dente da frente e quebrou meu dente. Gente, eu sei, parece até piada. Quando eu conto, tem gente que acha que tô de brincadeira. Mas juro que aconteceu de verdade. Aí saí da boate chorando, com vergonha, cobrindo a boca. Peguei um táxi e fui pra casa. Eu fiquei arrasada. No domingo de manhã, minha mãe ligou para uma dentista amiga da família. Ela me atendeu na hora porque morava no andar acima do consultório. Restaurou o dente, mas não foi barato. O dinheiro que eu ganhei na aposta não pagava nem um quarto do que gastei. Minhas amigas, claro, não perderam a chance de falar. Tá vendo? Isso aconteceu porque você mexeu com a macumba. Você pode não acreditar, mas essas coisas existem. Olha aí a prova. Ninguém quebra dente desse jeito. Foi o espírito que recebeu a oferenda da macumba te punindo. E com aquele discurso, elas foram me convencendo. E sinceramente, quem já viu um caso igual a esse? Uma anã bater a cabeça na sua garrafa e quebrar seu dente. Qual a chance disso acontecer? E justo depois que eu mexi com a macumba. E olha, por mais cética que eu fosse, aquilo ali foi demais até pra mim. Eu tentava rir, dizer que era coincidência, mas lá no fundo eu tava impressionada. Aí minhas amigas me convenceram a ir numa benzedeira e eu fui. Cheguei lá e era uma senhorinha daquelas rústicas mesmo. Ela me olhou e falou na lata: "Você mexeu com coisa que não devia, né? Dá até pra sentir a presença aí sobre você." Aquilo me deu até um calafrio. Ela me benzeu um tempão. E depois mandou eu tomar banho com umas ervas e sal grosso por 7 dias seguidos. E eu fiz direitinho, sem pular nenhum dia. Depois disso, realmente nunca mais tive nada parecido. Hoje em dia, continuo sem acreditar em fantasmas, ET, alma penada, essas coisas. Mas macumba, feitiço, olho gordo, encosto, nisso eu acredito. E olha, respeito muito, porque eu aprendi da pior maneira que não se deve brincar com essas coisas. Eu sei que tem gente que vai ouvir minha história e vai rir. Mas, gente, até hoje eu fico triste com isso. Inclusive, a restauração do meu dente quebrou uma pontinha tem pouco tempo. E eu vou ter que ir ao dentista para consertar. E nem tô podendo gastar dinheiro agora. Mas pelo menos não aconteceu nada pior, né? E que minha história sirva de lição para todo mundo. Não mexam com macumba. Um beijo, Ari. Até a próxima. Gente, que caso maluco esse da Luciana. Eu confesso que dá uma vontade de rir um pouquinho, Luciana. Desculpa, com todo respeito. Mas agora fica aí mais uma lição, né, gente? Não mexe com o que não sabe. E você aí de casa já mexeu com alguma coisa desse jeito? Me conta aqui nos comentários, me envia seu relato.
e vamos ao último relato. E por fim, mais um caso lá da minha cidade. Ele aconteceu com um amigo do meu pai. Vamos lá? Bem, esse amigo do meu pai era um homem muito conhecido na região por ser corajoso e cético. Era daqueles homens de antigamente, duros, que trabalhavam pesado no sítio e não acreditavam em nada que não pudesse ver com os próprios olhos. Ele morava num sítio um pouco afastado, como era comum naquela época. Mas para qualquer lugar ele sempre ia de bicicleta, fosse dia ou fosse noite, sem medo nenhum. E ele tinha essa mania. Não acreditava em espírito, em alma penada, em nada. Achava que tudo isso era invenção de gente medrosa. Uma noite, estava no bar da cidade bebendo com os conhecidos. E o assunto descambou para pacto, possessão, coisa do demônio. O povo ali respeitava muito essas histórias. Uns diziam que já tinham visto, outros contavam casos de conhecidos, mas ele ria e falava: "Ah, eu não acredito nessas coisas não. Se o diabo existe, já teria aparecido para mim. Moro num sítio há anos, nunca vi nada, nem eu nem minha família. Isso é invenção de gente medrosa." E a conversa foi esquentando. O povo insistia, contava histórias de exorcismo, de gente que vendeu a alma, e ele retrucava sempre com a mesma arrogância: "Se o diabo existir, eu quero ver, quero que ele apareça para mim, aí eu acredito." E o pessoal no bar pediu para ele calar a boca, porque esse tipo de afronta não se faz. Mas ele riu e continuou debochando. A noite foi passando e foi ficando tarde. Já passava da meia-noite quando o povo começou a ir embora. Ele também resolveu ir. Pegou a bicicleta dele, como sempre fazia, e seguiu pela estrada de terra. Segundo ele próprio contava, no começo foi tudo normal. Mesmo tendo bebido, ia firme na bicicleta, porque conhecia aquele caminho igual a palma da mão dele. Até que, de repente, ele se desequilibrou e caiu com a bicicleta. Ele conta que levantou bravo, porque era muito raro ele cair. Bateu a poeira da roupa, levantou a bicicleta, montou e quando foi arrancar, caiu de novo no mesmo lugar. E aí ele ficou mais bravo ainda, porque dessa vez ele esfolou os braços e os joelhos, xingou uns palavrões, levantou de novo, bateu a poeira de novo, levantou a bicicleta e montou de novo. E quando foi arrancar, caiu outra vez. E aí ele ficou naquela situação de levanta e cai. Dizia ele que a bicicleta simplesmente não obedecia. Ele montava, pedalava e do nada o pneu parecia travar. Ele se embolava e caía no chão. Xingava, levantava, montava de novo, não andava nem 1 metro e caía de novo. No começo, ele até achou que tivesse bebido além da conta. Aí ele desistiu de ir montado e resolveu ir andando e empurrando a bicicleta. Mas quando deu o primeiro passo, tropeçou e caiu no chão. E foi a mesma situação de antes. Tentava empurrar a bicicleta andando, escorregava e caía de cara no chão. Ele já estava todo ralado e estressado com aquela situação. E não importa o que fizesse, sempre caía no mesmo trecho, praticamente sem sair do lugar. Quando ele finalmente se cansou daquilo, ele resolveu olhar em volta. E aí percebeu. Ele estava parado numa encruzilhada. Na mesma hora,
Ele lembrou do que disse mais cedo no bar. O desafio que fez. A afronta. Se o diabo existir, eu quero ver. Quero que ele apareça para mim. Aí eu acredito. Ele entendeu na hora. Disse que dessa vez ele ficou com medo. Segurou firme na bicicleta e falou: "Ah, é você, não é diabo? Pois você me desculpa, viu? Não falei aquelas coisas pra ofender, não. Agora eu acredito, viu? Deixa eu ir pra minha casa que eu não falo mais." Ele não recebeu resposta nenhuma. Não ouviu nada. Não viu sinal nenhum. Aí resolveu tentar de novo. Montou na bicicleta e dessa vez conseguiu pedalar de novo como se nada tivesse acontecido. Seguiu viagem até o sítio sem cair mais nenhuma vez. Depois daquele dia, ele nunca mais debochou dessas coisas. Quando alguém no bar falava de alguma coisa relacionada a coisa ruim, ele não ria mais, ficava calado, sério, nem pensava em debochar. Quando alguém perguntava a ele por que ele não falava mais nada sobre aquilo, não ficava debochando e rindo igual fazia antes, ele só dizia: "Cansei de brincar com essas coisas." Mas quem conhecia a história sabia que ele tinha era medo de passar aquele aperto de novo. Pessoal, esse caso sempre gera discussão, porque tem algumas pessoas que acham que foi delírio de bêbado e tem gente que acha que é verdade. Eu, sinceramente, não sei. Bêbado cair de bicicleta é o que mais acontece, mas gente que brinca com o que não deve também acontece muito. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre esse relato. E chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos do canal, eu separei 2 vídeos especialmente para você. Tem esse vídeo aqui, tá? Ó, sensacional. E tem esse vídeo aqui com relatos que vão te impressionar. Já vai lá e confere. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com Ariel.